Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida aqui da nossa playlist de duelo de bots e essa partida é a Super Finals do TCEC, que tá tendo aí o torneio das engines, né? Das melhores engines do mundo, TCEC número 18, a Super Final. E nessa final temos quem? Lila Zero contra Stockfish. Então essas engines vão jogar um match aí, muitas partidas para definir quem vai ser a engine campeã aí do TCEC 18, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida. LC0, né? Lila Chess 0 contra Stockfish. Temos então uma rede neural com inteligência artificial jogando contra um algoritmo aí de força bruta, Stockfish. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal. Lila Zero abre aqui com E4. Temos G6. Vale dizer que nessas partidas, nesses torneios entre engines, em geral os 4 primeiros lances, ou 6 ou até 8 primeiros lances de abertura são pré-definidos, tá? E aí as engines começam a jogar a partir dali. Nas Super Finals não tem um padrão de lances de abertura. Pode variar, mas fica em torno ali de 4 a 6, tá bom? Bom, nessa partida seguiu com D4, Bispo G7, Cavalo C3, D6. A gente tem a defesa moderna aí no tabuleiro. Bispo C4, Cavalo em F6. E aqui, Dama em E2 protegendo, colocando mais uma proteção no peão central. E agora o Stockfish faz o lance Cavalo C6, atacando o peão de D4. E aqui a gente imagina um lance como Cavalo F3, um lance de desenvolvimento, protegendo o peão e tudo mais. A Lila Zero não está afim de jogar isso e ela faz o lance E5, atacando o cavalo, deixando cair aqui o peão de D4. A partida seguiu com o cavalo por D4. E agora, né, o que fazer nessa posição? Será que Dama D1? Mas Dama D1, o peão vai capturar aqui no centro protegendo o cavalo e as pretas vão ficar com 2 peões a mais. Nada disso, a Lila Zero tem outros planos. Ela segue aqui com E por F6 e já no lance 7 a Lila Zero sacrifica a dama. A partida continuou com cavalo por E2 e agora F por G7. Que loucura, hein? E agora o cavalo aqui do Stockfish está atacado, a torre também está atacada, torre G8, portanto, e agora cavalo de G em E2, capturando aí uma peça, desenvolvendo e capturando. E agora então a gente tem aí a Lila Zero conseguiu 3 peças menores pela dama, né? Então isso costuma ser uma compensação suficiente, 3 peças por uma dama, mas vai para um jogo bem dinâmico, bem desequilibrado, bem interessante. Vamos ver. Então a partida aqui seguiu com torre por G7, bispo em H6 atacando a torre aí, rei em F8. Percebam que aqui o Stockfish não quis jogar com torre G8, preferiu aí perder a torre, mas capturar esse forte bispo da Lila Zero. E a Lila também não está interessada na torre do Stockfish, segue simplesmente com o roque, até porque essa torre não precisa ter pressa, ela está presa aí agora por um bom tempo. C6, bispo em B3, rei aqui em G8, a torre também não precisa ser capturada agora, porque ela não tem para onde ir, portanto aqui simplesmente H4, D5, cavalo em F4, rei em H8 e agora a torre pode ser capturada, pode ser que ela queira escapar, mas a Lila Zero não está realmente afim dessa torre, segue com F3, bispo em D7, torre de H em E1, E6, protegendo aí o peão central. Tem uma forte cadeia aqui de peões do Stockfish, todos os peões. G3 aqui pela Lila Zero, torre C8, torre em D2, torre C7, cavalo D3, bispo em C8. Percebam que a torre aqui tanto faz, né? A Lila Zero não entende o valor das peças, ela acha que o bispo dela tá forte aí e não tem interesse em capturar essa torre. A partida segue com A3, F6, agora G4, torre de G em F7, finalmente salvando a torre, né? Mas Rafael, por que a Lila Zero não capturou essa torre antes? Não sei. A partida seguiu aqui com rei em B1 e agora B6, cavalo em E2, B5, e é interessante notar como esses peões aí do Stockfish são todos unidos aí, né? Uma ilha só de 8 peões. Bispo em E3, E5, esses peões vão avançando, cavalo em G3, H6, torre de D aqui em E2, rei em G8 e agora bispo em C5. Uma posição difícil, né, dos dois jogadores jogarem numa posição como essa. Parece que não dá para um entrar na posição do outro. A partida seguiu com torre de C em E7,
Não pergunte. A partida seguiu com G5, também não pergunte. E agora a torre aqui em E6, protegendo o peão aí de F6, né? Mas é interessante a gente observar como o valor relativo das peças pode mudar, né? A gente fala o bispo vale 3, a torre vale 5, mas não é bem assim, depende como é que tá a posição, né? Aqui a gente percebe que a Lila tá gostando mais desse bispo dela do que essas torres que não estão jogando, né? As torres não jogam muito bem em posições fechadas. A partida seguiu com H5 e agora H para o G5 e finalmente no lance 30 o Stockfish vai perder o seu primeiro peão com G por H6. A partida seguiu com H4 atacando o cavalo em F5 e agora H3 avançando com esse peão aí passado. C3, dama em C7, bispo em C2 e agora E4 atacando aí o cavalo. Cavalo vem para F2, dama em E5, uma dama bem centralizada, atacando agora o cavalo em G7 atacando a torre. E agora torre por G7, H por G7, dama em H5. O Stockfish sacrificou qualidade, passou a dama, agora está protegendo esse peão passado e está ameaçando avançar com ele. Será que a Lila 0 vai se preocupar com isso? Ela não parece muito preocupada, segue com F por E4. H2 avançando com o peão e continua sem preocupação aqui, simplesmente torre em E3. Torre em E8 e agora bispo em D6, colocando pressão no peão, colocando a dama escrava defendendo, dama em H4. E agora bispo em G3 atacando a dama em H6, torre de 3 em E2 e agora F5, tentando abrir aí a posição, torre em H1, dama em H5, atacando, a torre está desprotegida, torre de E1 e agora dama em F3 atacando o bispo, pressionando o cavalo, pressionando o peão central. A partida seguiu com bispo por H2. Olha esse lance da Lila 0 deixando aqui o cavalo completamente. Dama por F2 e agora olha que interessante, né? A Lila 0 tem 2 torres e 2 bispos contra uma dama, uma torre e um bispo, né? Então é como se fosse uma torre e um bispo pela dama. Costuma não ser compensação suficiente, mas aqui a gente tem uma posição diferente, né? A gente tem a ação aqui desses bispos, o rei de certa forma exposto e as torres entrando de uma maneira muito forte. A posição é bem perigosa. A partida seguiu com torre de E em F1 e agora é interessante notar que é difícil achar um lance aqui para as negras, né? O Stockfish aqui ele calcula e captura essa torre, mas qualquer outro lance vai ficar difícil aqui das negras se defenderem. Por exemplo, dama em G2 viria a torre de F aqui em G1 e aí dama em F2, por exemplo, poderia seguir aqui com bispo B8, o lance do Karpov, né? Poderia seguir com o lance do Karpov aqui e a posição extremamente perigosa, a grande ameaça aqui é invadir a posição. E aqui não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, F por E4, torre aqui em H8, rei em F7. Aqui poderia promover para a dama simplesmente com uma posição bem melhor para as brancas, vencedora no caso. Torre por G8, torre H7, por exemplo, eliminando aqui, jogando o rei aqui para F6, torre por G8. E aqui é uma posição melhor para as brancas. As brancas têm aí 2 torres pela dama e 2 bispos contra um bispo e a questão do rei exposto, né? Estão ameaçando todo tipo de ataque e essa dama deve cair em mais alguns lances. Interessante demais, né? Interessante demais, por isso que depois de torre de em F1 a posição ela é bem perigosa aqui para o Stockfish. Ele prefere então capturar a torre com dama por F1 cheque, torre por F1 e agora F por E4 e fica com esse peão passado perigoso, né? Se a gente fizer uma pequena contabilidade, a Lila 0 que sacrificou a dama lá no lance 7, agora tem um bispo a mais. No entanto, as pretas têm alguns peões a mais e a possibilidade aí de um peão passado, né? Então a partida seguiu com rei C1, rei por G7, bispo G1, rei G6 levando o rei aí para briga, bispo por A7, bispo em H3 atacando a torre, torre G1 cheque, rei F5 e bispo em D1. Rei em E6, rei D2, levando o rei para o jogo, bispo em F5, bispo D4. Notem a força desse bispo parando aqui esses peões. A torre em C8 e agora B4, mais uma vez parando aqui os peões do Stockfish. Torre em A8, pressionando o peão aqui de A3. E como defender? Não dá, né? Portanto, rei aqui em E3, torre por A3, rei F4, pelo preço de um peão, a Lila 0 colocou muito bem o rei dela. A partida seguiu com torre em A8 e agora a torre em G7. Esse rei aqui está começando a ficar sem casa aí, hein? Torre em A1, bispo em H5 e agora a torre em F1 cheque, rei em G5, bispo em H3, colocando o bispo em segurança, torre H7,
E3. Aqui as pretas vão avançando aí com esse peão passado. E aqui a ideia é a seguinte, né? Se não foi o lance jogado aqui, mas se bispo por E3, as pretas tentariam aqui talvez... na verdade aqui entregou mesmo, né? Não tem, acho que, compensação aqui. Eu ia falar alguma coisa de ganhar peça aí, mas nem dá. Então jogou aí o lance E3 aí. Simplesmente porque não achou outro lance melhor, eu acredito, né? A partida seguiu com torre H6, cheque, rei D7, agora bispo por E3, aceitando aí o peão. Rei em C7, torre H7, cheque, rei C8, bispo E2, atacando a torre, torre E1. Olha só, atacando aí os dois bispos, mas está caindo agora aqui em H3. Torre por H3, torre por E2. E a gente tem esse final, onde a Lila 0 tem um bispo por um peão. Então agora sim, a Lila 0 tem uma quantidade de material vencedor. Rei F5, rei B7. E nessa posição o Stockfish faz o lance rei B7, mas abandona aí a partida, porque aqui esses peões estão muito bem controlados. Nenhum consegue avançar. O bispo vai poder proteger aqui essa cadeia de peões. E o rei e a torre vão avançar contra o rei adversário. Aqui vai ser vitória fácil para a Lila 0, né? Então por isso que nessa posição o Stockfish abandonou aí a partida. Que vitória, hein? Que vitória aqui da Lila 0. O sacrifício de dama logo no começo da partida, tudo bem, por 3 peças menores, né? Mas tornou o tema da partida bem interessante. Vamos dar uma olhada no relatório. O relatório não consegue entender muito bem a partida. Ele achou que o sacrifício da dama, a troca da dama por 3 peças não foi muito boa, mas depois de alguma maneira a Lila 0 foi ficando melhor. O Stockfish não encontrou erros aqui na análise de nenhum dos lados, né? nem da Lila 0 nem do Stockfish. 44 aí dos melhores lances para cada um, ou seja, a Engine não consegue decifrar esse mistério dessa partida sensacional. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse duelo de bots. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!